Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e você, neste momento, está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, vamos dar início à lição 12, a primeira parte do estudo da primeira epístola do apóstolo João. Lembrando que esta lição é baseada na revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico, edição 4, que faz um maravilhoso estudo das lições de Colossenses até o livro do Apocalipse. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pensando em uma introdução, o que poderíamos falar desta primeira epístola do apóstolo João? Bem, as epístolas de João foram escritas para reafirmar a confiança dos crentes em Cristo Jesus e no Espírito Santo. João mostrou que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos pela santidade de vida do cristão, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus como Filho de Deus encarnado. Esta carta tem apenas 5 capítulos, e nestes 5 capítulos nós poderíamos distinguir assim. João já inicia a sua carta fazendo uma apresentação de Cristo como a vida e a luz dos crentes. No capítulo 2, ele escreve sobre Jesus como Salvador. Nos lembra que devemos ter certeza da salvação. Neste capítulo, ele também fala da sociedade pecaminosa, fala muito do maligno, dá algumas orientações à igreja quanto ao maligno, ao próprio Satanás. E ele fala muito do Espírito Santo. Já no capítulo 3, ele escreve sobre a salvação. Ele vai discorrer bastante sobre o entendimento da salvação que o cristão precisa ter. No capítulo 4, ele fala já sobre a importância de termos discernimento para discernir os espíritos. Ele fala ali do discernimento dos falsos ensinos, dos falsos profetas, e fala muito sobre a mutualidade do amor. No capítulo 5, João fala de um teste, de testemunho e de transgressões também. Bem, queridos, nesta lição estudaremos o conteúdo desta primeira epístola de João, que é uma fabulosa carta recheada de muitos ensinos, muitas aprendizagens para a nossa aplicação nos dias que estamos vivendo. Então, vamos dar continuidade e vamos para a visão panorâmica desta carta. Bem, a que grupo pertence a carta do apóstolo João? As epístolas gerais. O autor é o próprio João, o filho de Zebedeu, pescador, irmão de André. Perdão, irmão de Tiago. Irmão de André era Pedro. A data, provavelmente ali entre 85 e 95 depois de Cristo. O local em que o João está quando ele escreve esta carta foi na cidade de Éfeso. O alvo era as igrejas da Ásia Menor. No versículo-chave que podemos ter ou considerar desta carta é o capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13. Confira aí. A expressão-chave desta carta é a comunhão. Podemos também falar do amor, mas a principal expressão-chave desta carta que você vai perceber é o ensino acerca da comunhão. Seguindo as informações básicas da visão panorâmica, nós temos a fonte. O que é que o João utiliza como fonte no primeiro momento para escrever? É desconhecida, mas eu arriscaria dizer que as suas próprias experiências como um cristão e
a necessidade que ele percebe daquela igreja, deste entendimento, do entendimento que eles precisavam ter acerca desses assuntos que ele trata. Acho que percebendo isso, ele escreve esta epístola. Os personagens principais dessa carta é o próprio João, Jesus, Deus e o maligno. São os nomes que vão estar com bastante evidência nesta carta. A relação que 1 João tem com outros livros do Novo Testamento seria: 1 João é muito semelhante em temas, propósito e vocabulário ao Evangelho do próprio João. Tanto que a palavra crer e suas variantes, ou palavras que derivam ou próximas à palavra crer, aparecem 98 vezes no Evangelho de João e 9 vezes aqui na epístola que ele escreve. Qual a característica literária desta carta de João? Ela é uma epístola polêmica e prática. Por quê? Porque ela confronta diretamente as heresias em questão. 1 João 2, 22, 23, você vai perceber. É só você ler aí. Eu não vou, como sempre nas aulas anteriores, eu não fico lendo as passagens bíblicas para não deixar a aula e o vídeo muito grande, mas você pode acompanhar aí, por gentileza. Então ele confronta diretamente as heresias em questão. E também aplica todos os princípios ao relacionamento do cristão com o próximo. Bem, qual é a ênfase que esta carta dá? Vivemos a comunhão cristã quando permanecemos na luz, quando permanecemos no ensino, quando permanecemos na justiça, quando permanecemos no amor e na fé. Esta é a ênfase que a carta dá. Os destaques desta carta. Os atributos de Deus. João destaca aqui com bastante clareza os atributos do Senhor. São 3 principais atributos que aparecem com bastante evidência aqui. O Deus é luz, o atributo Deus é puro e Deus é amor. Está aí as referências dos textos para você conferir. Quais são as curiosidades que esta carta nos traz? João, 1 João, é a epístola que, estatisticamente, mais apresenta a palavra Deus, com média de uma ocorrência a cada 34 palavras. Interessante, não é? Outra coisa importante. 1 João parece tratar de 2 tipos de heresias da época. O docetismo, que vem da palavra grega dokio, que significa parece, que negava a realidade do corpo físico de Jesus. E o cerintianismo, definido por Cerinto, que afirma que Jesus teria sido tomado pelo Cristo no batismo e deixado por ele antes da crucificação. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Por que o docetismo e o cerintianismo, então, são heresias? Veja bem, o docetismo negava a realidade do corpo físico de Jesus. Nós entendemos que em Jesus estava plenamente a união hipostática. O que é a união hipostática de Cristo? A união hipostática de Jesus é a união entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus na mesma pessoa. A natureza de Jesus humana era 100%. A natureza divina de Jesus também era 100%. Por isso podemos afirmar com muita clareza e tranquilidade que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Também gosto sempre de lembrar que em momento algum Jesus se apoderou ou se aproveitou da sua divindade em favor da sua humanidade. Em momento algum, Jesus apresentou-se como homem
e como divino, com a mesma proporção, e ele viveu intensamente a sua palavra, o seu ensino, a sua missão, com as duas naturezas entrelaçadas. Outra coisa importante de observarmos aqui é o serentianismo. Por que o serentianismo é uma heresia? Olha o que é que ele diz. Eles afirmavam que Jesus teria sido tomado pelo Cristo. Ou seja, como se Jesus fosse uma pessoa e Cristo fosse outra pessoa. Como se Jesus fosse o humano da história e Cristo fosse o divino. E o divino, Cristo nesse caso, apossasse do humano Jesus no batismo e no episódio da condenação de Jesus, momentos antes da sua morte na cruz, o Cristo teria o deixado. Então Jesus voltaria a ser ali somente humano. Bem, é exatamente por isso que essas duas filosofias, essas duas linhas de pensamentos são consideradas pelos cristãos heresias. A primeira, porque nega esta união hipostática de Cristo, né? E a segunda, porque nega esta divindade de Cristo na própria pessoa de Jesus. As duas até se parecem muito, essas duas heresias. Eles negavam a realidade do corpo de Jesus como se Jesus não fosse humano. Então, Jesus, para ser Jesus, tinha que ser só divino. A segunda, eles negavam essa ideia de Jesus ser humano e divino e ter ido para a cruz na mesma condição. Então, foi considerado heresias e João combateu com veemência todas as duas. Prosseguindo, bem, pensando em 1 João como um esboço, poderíamos dividi-la assim. Ela tem 5 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala das condições para a comunhão. No segundo capítulo, ele fala das cautelas que o cristão precisa ter para a comunhão. Já no terceiro capítulo, ele fala das características da comunhão. Nesses 3 capítulos aí, nós temos uma base para a comunhão. O cristão deve permanecer na luz. Bem, já no capítulo 4 e 5, nós temos o comportamento na comunhão, o comportamento do cristão na comunhão, e as consequências que a comunhão proporciona. Enquanto no capítulo 1 ao 3 nós temos a base da comunhão, no capítulo 4 e 5 nós já temos a manifestação da comunhão. Enquanto no capítulo 1 ao 3 o cristão deve permanecer na luz, no capítulo 4 e 5, que são as sessões finais, o cristão precisa permanecer no amor. Em resumo, os 5 capítulos de 1 João fala da comunhão com Deus e com os irmãos por intermédio de Cristo Jesus. Em simples palavras, poderíamos dividir ou fazer um esboço de 1 João desta forma. Pensando em 1 João com uma sentença. Se fôssemos resumir 1 João em uma sentença, como ficaríamos? João conduz seus leitores à prática do amor e da comunhão, contrastando, fazendo ali um comparativo, né? Entre a luz e as trevas. Falando do contexto, vamos pensar em 1 João no seu contexto. Vamos ver um pouco sobre a autoria. Olha, este apóstolo João, ele era o filho de Zebedeu. Ele é o próprio autor da epístola. Esse fato é confirmado até pelo testemunho de Policarpo e de Papias, que foram discípulos dele, de João.
e confirmado pelas provas internas em comparação com o Evangelho, por ele escrito. Em 1 João, do versículo 1 ao 4, é só você acompanhar que você vai ver. Papias e Policarpo foram 2 discípulos de João, lá do primeiro século. E nos manuscritos que eles deixaram, que obviamente não entrou no cânone bíblico, comprovam e fortalecem ainda mais a ideia de que João é realmente o autor da carta. E pela forma de escrever também é muito perceptível que é uma carta joanina. Quem são os destinatários? A tradição histórica registra que a epístola foi direcionada à província romana da Ásia Menor. Na época, Éfeso era a cidade mais importante da região. João escreveu a primeira epístola para uma comunidade que sofria por causa de um grupo sectário que tinha acabado de sair da igreja. Sectários são pessoas fanáticas. Esse grupo oferecia uma forte resistência ao ensino dos apóstolos. Uma grande característica que os heréticos têm é que eles são contra a liderança. E eles vão minando a igreja para colocar as pessoas uma contra a outra, para levar ali desinstabilidade e desmoronar aquilo que está indo muito bem. Os primeiros cristãos sofreram muito com as heresias, com os falsos ensinos, que adoecia a igreja e muito atrapalhou o trabalho deles. Mas graças a Deus que o Senhor sempre orientou os discípulos a escreverem, cuidando das igrejas, fortalecendo, abrindo os olhos, e eles também foram muito eficazes nesta missão, eles, os discípulos, né? Qual é o propósito? O propósito dessa epístola é bem resumido em 1 João 5,13, onde João fala: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vejamos as 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus. Quem verdadeiramente conhece a Deus, para João, na sua carta nós percebemos que vive em santidade, vive o amor e obedece e vive na doutrina, no ensino dos apóstolos, que por sua vez guardavam os ensinos do Senhor Jesus. É só conferir em todas essas passagens que você vai ver. Essas são as 3 principais características do verdadeiro conhecimento de Deus, daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, vivem em santidade, em amor e em obediência à palavra. Temos uma aplicação de 1 João para hoje. João conhecia muito bem Jesus. Ele habitava numa cidade influente de sua região. Esse fato o levou a cuidar das igrejas daquela região. Você tem responsabilidades com a sua igreja hoje também? Pense nisso. Seguindo então, nós temos o tópico 3.3 com o conteúdo. Vamos ver um pouco da estrutura. Bem, aqui João, ele fala bastante sobre a comunhão e a gente vai observar aqui alguns pontos. Nós temos a comunhão com Deus em luz, com Deus em amor, a comunhão com Deus em vida. Aí nós vamos ver as condições da comunhão com Deus em luz e os impedimentos. Na comunhão com Deus em amor, nós temos o mal que nega o amor e o amor que contraria o mal. Interessante, hein? Na comunhão com Deus em vida, nós temos a base da comunhão e temos o privilégio ou os privilégios que a comunhão pode proporcionar.
Então, para entender bem essa estrutura aqui de João falando sobre a comunhão, é necessário acompanhar, e eu já estou partindo do pressuposto que você leu todos esses capítulos, todos esses versículos. Se você não fez isso, é hora de fazer agora para o entendimento, então, encaixar aí direitinho, tá bom? Você vai ver a comunhão aí dividida dessa forma, com Deus em luz, em amor e em vida. E aí você vai ver as condições, os impedimentos da comunhão com Deus em luz, o mal que nega o amor, o mal que contraria, o amor que contraria o mal. Vai ver também a base da comunhão e os privilégios da comunhão. Então, vai lá e confere cada versículo. É só pausar o vídeo e abrir a Bíblia. Uma aplicação de 1 João para os nossos dias. Bem, poderemos pensar, você verdadeiramente experimenta a genuína comunhão cristã? Pense nisso. Portanto, eu gostaria de encerrar esta aula de hoje para não ficar com muita informação. Se você ficar com alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário, que no início da aula seguinte eu posso tentar elucidar para você. Eu fico tão preocupado de o vídeo não ficar tão grande, não ficar cansativa a aula, que às vezes dou uma corrida ali e posso ter deixado passar alguma coisa, certo? Bem, agora eu quero te convidar para aquela nossa famosa dinâmica, para ver se você realmente conseguiu compreender esta primeira parte da nossa aula, da primeira epístola do apóstolo João, e também se você realmente leu ali os primeiros capítulos, né? Hoje a gente vai se basear no capítulo 1 e 2, capítulo 1 e 2, e com a nossa aula de hoje. Então, eu te convido para a dinâmica Os Bereanos. E na dinâmica Os Bereanos de hoje, vale aquela nossa brincadeira, né? Você vai combinar aí com as pessoas da sua casa, quem errar mais vai lavar os pratos do almoço do domingo de hoje. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Baseando-se então aí no estudo de hoje, né? E nos capítulos 1 e 2 de João, nós vamos responder. Em qual cidade João estava quando escreveu esta sua primeira epístola? Ele estava em Jerusalém, na cidade de Filipo, em Antioquia ou em Éfeso? Tempo! Em Éfeso. Segunda pergunta. Qual dessas palavras pode ser considerada como a expressão-chave desta epístola? Ministério, comunhão, oração ou apostolado? Tempo. Comunhão. Terceira pergunta. Complete a frase. No capítulo 1, versículo 4, João disse assim: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja ainda maior, seja em Deus, seja completa ou seja em revê-los. Tempo! Completa. Quarta pergunta. Qual foi o primeiro atributo de Deus descrito por João ainda no primeiro capítulo? Deus é amor? Deus é luz? Deus é bom? Ou Deus é fiel? Tempo. Deus é luz. Quinta pergunta. Como somos considerados se negarmos o fato de sermos pecadores? Seremos considerados como bondosos, como falsos, como inteligentes ou como mentirosos? Tempo!
como mentirosos. Sexta pergunta: qual é o atributo de Cristo que está introjetado nesta frase de João, no primeiro versículo do capítulo 1? O que era desde o princípio. Qual é o atributo de Cristo que está introjetado aí? A bondade? Jesus é bondoso. A eternidade? Jesus é eterno. A imutabilidade? Jesus é imutável. Ou a infinidade? Jesus é infinito. Tempo. Eternidade, Jesus é eterno. Sétima pergunta: quem é o nosso advogado diante de Deus? Jesus, o Espírito Santo, o sacerdote ou os anjos? Tempo. Jesus. Oitava pergunta: qual a característica da pessoa que verdadeiramente conhece Jesus, descrita por João em 1 João 2:3? Vamos lá. Dar bom testemunho, evangeliza por onde anda, se torna uma pessoa de oração ou guarda os mandamentos do Senhor? Tempo. Guarda os mandamentos do Senhor. Nona pergunta: a quem João disse por 2 vezes que havia vencido o maligno? Aos pais, aos presbíteros, aos diáconos ou aos jovens? Tempo! Aos jovens. 10ª e última pergunta: quem João disse ser o anticristo? Todo aquele que nega ser um cristão? Todo aquele que nega a Deus e a Jesus? Todo aquele que nega que se converteu? Ou todo aquele que nega a dar testemunho de Cristo? Tempo! Todo aquele que nega a Deus e a Jesus Cristo. Muito bem. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a segunda parte desta aula, onde daremos continuidade a este maravilhoso estudo. Eu quero te agradecer pela sua atenção, te desejar um ótimo domingo e uma boa semana. Até lá, tchau!